Estes são os tópicos da Parashá Tetzaveh: óleo para a menorá, escolha dos sacerdotes, vestes sacerdotais, o efode, os engastes e o peitoral, o manto, a placa para a testa, a túnica, o turbante, a faixa e as calças, a inauguração de Aharon e seus filhos e, por fim, o altar do incenso de ouro. Tetzaveh significa comando. Isso porque a Parashá começa dizendo: e você deve comandar os israelitas, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, e etc. Porém, Tetzaveh também é um derivado da palavra tzavetá, que significa conexão. Então, de acordo com essa tradução, o versículo poderia ser lido da seguinte forma: e você deve conectar os israelitas. Isso é indicado na continuação do versículo. Eles devem lhe trazer azeite de oliva puro para iluminar, para acender a lâmpada até que queime constantemente na tenda da reunião. E isso é estar conectado à luz divina. É interessante também que o versículo enfatiza trazer azeite de oliva puro esmagado para iluminar, indicando que a conexão com Deus ela vem como resultado de muitas lutas, de muito esforço, de muitas dificuldades, onde realmente somos prensados e esmagados para produzirmos o azeite puro que resulta em luz, a luz da conexão com Deus. Por que Deus diz a Moshe: você deve comandar os israelitas e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro? Geralmente, quando a Torá emite uma ordem sobre a construção do Mishkan e seus derivados, a expressão usada é: você deve fazer. Porém, essa expressão é imprópria nessa Parashá, uma vez que os hebreus não tinham azeitonas frescas com eles no deserto, das quais o azeite de oliva poderia ser produzido. Então, logicamente, eles não poderiam ser ordenados a fazer azeite. Todavia, eles poderiam trazer azeite. Azeite este que eles tinham tirado do Egito. E por isso o versículo diz: eles devem lhe trazer azeite de oliva puro. E isso está conectado com o que falamos anteriormente. O azeite puro é extraído em uma prensa, onde as azeitonas são esmagadas. E, de fato, o primeiro azeite a ser trazido para o Mishkan e para a sua inauguração é oriundo da maior prensa que o povo hebreu já passou em sua história: a escravidão em Mitzrayim, no Egito. O nome de Moshe não aparece na Parashá Tetzaveh. E de acordo com Baal Haturim, isso significa que o pedido de Moshe para que o seu nome fosse apagado do livro de Deus fosse, de certo modo, cumprido. Então o versículo de abertura dessa Parashá não se refere a ele, Moisés, através do seu nome, como vemos costumeiramente, mas simplesmente como você. O termo em hebraico para sacrifícios, korbanot, é relacionado com o substantivo keruv, que significa perto. Isso sugere que o processo de trazer sacrifícios ao templo aproximava o homem de seu Criador. Porém, ironicamente, a palavra perto sugere certa distância, pois se duas entidades somente estão perto, elas continuam, em última análise, separadas. Mas apesar de sua separação inerente, elas vieram a se aproximar. O incenso, Ketoret, sugere conexão. E essa palavra tem uma origem aramaica, cujo significado é nó, ou conexão. Aqui,
nós não estamos falando de duas entidades separadas que ficaram próximas, mas de duas entidades que se tornaram uma. E assim, o oferecimento de incenso no templo sagrado era um processo através do qual o homem e Deus, que já estavam próximos por causa da oferta de sacrifícios, se uniam então em uma unificação total. Se o sacrifício nos aproxima de Deus e o incenso nos une a Ele, o maior sacrifício já feito e o que mais traz proximidade com Deus foi o sacrifício do Messias Yeshua. E isso sim garante proximidade com Deus. Mas se o sacrifício de Yeshua traz proximidade, o que garante a unificação entre nós e o Eterno? O Ruach HaKodesh. Ruach é uma palavra que significa sopro, vento. Essa é a sua origem. O que de certa forma possui as mesmas características e propriedades do incenso quando queimado. Yeshua disse aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, quando o Ruach HaKodesh vier sobre vocês. E aí sim vocês serão minhas testemunhas, porque assim como eu e o meu Pai somos um, vocês também se tornarão, a partir do Ruach HaKodesh e o sacrifício, um com o Pai.